usando uma documentação do próprio Serviço de Inteligência americano, a CIA, apontando sobre a possibilidade de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, uma das suspeitas é que tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país, nas eleições de 2010, se não me engano. Dados de inteligência de 2004 a 2020, nas eleições de Venezuela. E as eleições sob suspeitas, que são citadas nos relatórios da CIA, são as de 2012. Não vou entrar em mais detalhes, mas só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana. Então, o pedido que eu faço a todos aqui, não estou questionando o sistema de votação brasileiro, mas que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições, como sempre fazem, e também pessoas que tenham conhecimento sobre essa tecnologia e como o Brasil pode ter eleições mais seguras e transparentes. Nós vamos falar, muito em breve, prometo a vocês que nós vamos falar bastante sobre essa questão de observação internacional. A comunidade internacional vai observar de perto as eleições do Brasil desse ano. Eu estou garantindo a vocês, e normalmente quando eu falo alguma coisa é porque eu sei o que eu estou falando. E a gente vai tratar hoje também, no programa de hoje, sobre esse relatório da CIA que o Flávio está citando. Mas o fato aqui é que ele falou sobre um assunto extremamente popular. Não só popular junto à base, mas a gente viu os números ontem, popular entre a esmagadora maioria dos brasileiros e extremamente impopular no sistema. E o que aconteceu? O Flávio foi criticado pelos bolsonaristas? Não. As menções negativas a ele nas redes sociais estão bombando? Não, pelo contrário. Muita gente, eu diria a imensa maioria das pessoas que eu vi, está comemorando. Mas, acima de tudo, o Flávio voltou a ele pautar o noticiário. E é aquilo que eu também já tinha dito. O assunto dominou a internet, a gente voltou a participar do debate público. Saímos das cordas das cordas colocadas pelos hipertensos, paramos de responder a coisa feminista, paramos de ser pautado pela imprensa. Agora, se essas coisas aconteceram, o óbvio é que vai ter e teve muita gente que começou a arrancar os pentelhos, o que é algo absolutamente maravilhoso. Se a mídia, o STF e o sistema está arrancando os pentelhos por algo que você falou, e você sabe então que está indo pelo caminho certo. A reação da imprensa, eu diria que foi maneira demais. Foi legal pra cacete. Eu não sei vocês, mas eu fico vendo, quando eu vejo essas coisas que a gente vai ver aqui agora, eu tenho um certo tesão. Eu tenho que falar para vocês, eu fico um pouco excitado. Vamos começar pela Globo News, né? A Globo News deu o seguinte título à matéria em que ela reproduz a fala do Flávio. Em reunião com diplomatas, Flávio Bolsonaro ataca urnas eletrônicas com acusações já desmentidas pelo TSE. Eu fico imaginando como foi o ataque do Flávio às urnas, né? As urnas daqui a pouco vão processar o Flávio por ataque. Calúnia, injúria e difamação das urnas. Como que o Flávio atacou as urnas? Ele foi lá, socou uma urna, raiva de você. Não, um mata-leão, jiu-jitsu, mata-leão na urna. Eu falo sempre sobre quando eu reclamo das pessoas da direita endossando esse termo ataque diante de qualquer crítica. Vejam também o que escreveu a CBN. Flávio Bolsonaro repete mentira do pai e ataca urnas eletrônicas com diplomatas estrangeiros. Revista Veja. Sem provas, Flávio Bolsonaro ataca o sistema eleitoral com boatos antigos. A Band. Flávio Bolsonaro repete ataque do pai às urnas. TSE reedita nota de 2022. O UOL, em homenagem a Dani Lima e aos demais ex-jornalistas em atividade, cuja carreira degringolou, eles foram para lá, respondeu o seguinte: ao atacar urna como um pai, Flávio prova que Bolsonaro moderado não existe. Dessa aqui eu gostei. É isso aí, Sakamoto. Esse negócio de Bolsonaro moderado não tem que existir mesmo, não. Sakamoto, você tá assistindo o Paulo Ferreira Show, Sakamoto? Eu fico falando para vocês mandarem o programa para os amigos e para os inimigos. Alguém mandou o programa de ontem para o Sakamoto, né? E não foi só na mídia.
Os chefes da mídia, as cabeças do regime também se pronunciaram. Segundo apurou o Valdo Cruz no G1, ministros do STF classificam como graves e absurdas declarações de Flávio Bolsonaro sobre urnas eletrônicas. O único ministro que aceitou falar publicamente sobre isso até agora, óbvio, foi aquele que está cagando de porta aberta no Supremo Tribunal Federal, que é o Gilmar Mendes. O que disse Gilmar Mendes? Essas colocações do senador Flávio Bolsonaro são graves e absurdas. Nosso sistema eleitoral é totalmente confiável. Não. Ele disse, nosso sistema eleitoral é totalmente confiável. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Abre, por favor, enquete, produção. Você confia no sistema eleitoral brasileiro, sim ou não? Só isso. Só quero saber a opinião das pessoas. Eu perguntaria ao Gilmar, por que o nosso sistema eleitoral é totalmente confiável? Nenhum sistema eleitoral é totalmente confiável. Por que o do Brasil é totalmente confiável? Eu nunca vi uma explicação para isso, nem do Gilmar, nem de mais ninguém. E eu vou voltar a esse assunto fazendo algumas perguntas que eu gostaria que o Gilmar Mendes respondesse. Mas fica aqui os meus parabéns ao Flávio Bolsonaro. Reparem que a fala dele foi tímida. Foi uma fala ali, não, Smartmatic, empresa que teve participação no sistema eleitoral brasileiro. Se o TSE quiser, eu puxo o novelo de lã. Talvez vocês do chat, podem dizer se vocês querem que eu explique toda a linha do tempo entre quem são as empresas, quem é a Diabol, como é que a Sequoia, como é que chegou na Smartmatic, como que compraram os ativos, como é que todas essas empresas meio que se misturam num diagrama. E como que sim, empresas que tiveram e têm participação legada no sistema eleitoral brasileiro. De fato, a Smartmatic não atua atualmente no sistema eleitoral brasileiro. De fato, isso tem que ser dito. Mas o Flávio nem disse exatamente. Ele poderia ter sido mais preciso com as palavras dele, poderia ter sido até mais contundente. Mas reparem. Ele ainda foi comedido. O Flávio foi leve ali. E eu acho, assim, até que, enfim, ele conseguiu colocar personalidade, conseguiu falar de coisas que os eleitores deles querem que sejam faladas. Mas é aquele negócio, né? Você não pode ter tudo na vida. Porque ao mesmo tempo em que a gente celebra a campanha finalmente ter comunicado uma mensagem que as pessoas querem ouvir, nós percebemos que foi só botar um pouquinho de sal que os hipertensos da campanha entram em ação. Só botar um pouquinho... Assim, ele não falou nada demais. Ele ainda falou, não, só para deixar claro, não estou aqui atacando nada. Olha, veja bem, cheio dos veja bens. E ainda assim, todo mundo graves, absurdas, nosso sistema é perfeito, não comece, o assunto é proibido, meu Deus, nós achamos que tínhamos enterrado isso. E aí, todo mundo, os hipertensos na campanha, oh meu Deus, nós desagradamos, o Valdo Cruz está dizendo que os ministros do STF não gostaram. Oh meu Deus, vocês viram o comentário da Júlia do Alibi? Estão chamando de grave, o que será que eles vão fazer? E aí o Poder 360 entrou em contato com a assessoria do Flávio para perguntar sobre as falas dele, e a resposta foi a seguinte: não é verdade que o pré-candidato Flávio Bolsonaro tenha questionado a integridade do sistema de votações no Brasil. Em sua fala, o pré-candidato se limitou a relatar 2 fatos públicos e amplamente divulgados pela imprensa. O fato originariamente gerador, assessoria de imprensa, originariamente gerador não existe. O fato gerador ou o fato original. Originariamente gerador não existe. Vocês reparam que são 2 palavras, inclusive, que têm o mesmo radical? O fato gerador da ineligibilidade do seu pai ou o fato original da ineligibilidade do seu pai, ou o fato que originou a ineligibilidade de seu pai. O fato originariamente gerador, além de horroroso,
É errado, só para deixar claro aqui, porque eu acho que as pessoas esqueceram como é que se escreve. O fato, mas está escrito aqui, o fato originariamente gerador da ineligibilidade de seu pai, Jair Bolsonaro, uma notória reunião com embaixadores, e 2, um relatório recentemente divulgado pela CIA a respeito de fraude nas eleições venezuelanas. Em sua fala, que é brevíssima neste ponto, o pré-candidato Flávio Bolsonaro afirma expressamente que não está questionando o sistema de votação brasileiro e exorta os diplomatas ali presentes a mandarem o maior número possível de representantes em missões de observação internacional. Afastada qualquer descontextualização das falas do pré-candidato, sua equipe de pré-campanha reafirma sua integral confiança no sistema eleitoral brasileiro e sua crença irrestrita de que as missões de observação devem ser fortemente estimuladas, pois contribuem para o aperfeiçoamento do processo eleitoral, ampliando a transparência, a integridade e a confiança pública nas eleições. O que é uma incoerência. Porque se você confia de forma integral no sistema eleitoral, não há por que mandar ninguém para fazer observação, o que é uma consequência lógica do raciocínio. Não, confio integralmente. Então, por que precisa? Então, qual é a contribuição no aperfeiçoamento do processo eleitoral? Como é que é possível ampliar a transparência se você já confia integralmente em algo? A nota não faz sequer sentido. Sequer sentido. Então, o Flávio faz uma declaração, finalmente, na direção correta. Tímida ali de passagem. O mundo entra em colapso e, em vez do cara bancar e falar, não, é isso mesmo que eu falei, tem razão. Eu tenho razão no que eu falei. Não, veja bem, desculpa, foi mal. Tava doidão, não foi bem isso, me entendeu errado. Desculpem, senhores, mestres, poderosos. Então é só o fato, é só vir um fato que a gente possa aplaudir que pronto. Logo em seguida vem uma notinha de pau mole de novo por medo. O medo de não jogar pelas regras que os nossos adversários criam. É o que eu falo, quando o cara tenta ser ele mesmo, tenta aparecer com as opiniões que são dele. Eu estou dizendo a vocês, esta é a opinião do Flávio. Aí as pessoas gritam e vêm os hipertensos e falam, não, veja bem, pelo amor de Deus, vai pegar mal. Agora, o Flávio realmente, há um ponto aqui que não é marginal, porque ele não é claro quando ele diz que muitas das urnas utilizadas nas eleições brasileiras são das Smartmatic, porque a verdade é que eles têm um grau de participação no processo eleitoral que é mais ou menos relevante a depender da eleição e do contrato com a Justiça Eleitoral. E a gente vai ver isso no próximo bloco. Mas a empresa não produz as urnas que a gente utiliza nas eleições do Brasil. Não é esse exatamente o problema. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.